Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Esta é a nossa aula de número 273 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 888, 889, 889-A, 890, 891 e 892 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito da execução de sentença. Nesse sentido, nos diz o artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho que, concluída a avaliação dentro de 10 dias contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de 20 dias. Logicamente que nós temos que entender que estes prazos apresentados pela Consolidação das Leis do Trabalho, eles faziam parte de um cenário muito menor do que hoje nós encontramos na Justiça Especializada do Trabalho. Portanto, esses prazos de 10 dias para publicação, 20 dias para fixação no foro trabalhista, já não são mais usuais, porque não há como cumpri-los ante a enorme quantidade de processos e enorme quantidade também de bens levados ao praceamento. Por outro lado, continuamos a ter que nos manifestar a respeito da falta de atualização da Consolidação das Leis do Trabalho com relação ao processo judiciário eletrônico, que foi implementado posteriormente à sua criação, e também a falta de precisão da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, que deixou ainda uma vez mais passar em nalbes textos seletistas que deveriam ter sido adaptados à realidade atual ou mesmo descartados do corpus, como vimos em algumas outras ocasiões e várias outras, durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Assim, hoje os editais são colocados nos processos eletrônicos do trabalho
e fixados nas sedes das varas do trabalho para que atinjam aos fins necessários e publicados no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho para toda a publicidade necessária que envolve esse tipo de publicação. Continua a nos dizer o artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que a arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados, e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. Atualmente, a arrematação far-se-á em dia que o leiloeiro oficial assim discriminar dentro dos seus afazeres, como, por exemplo, a ampla divulgação, muito maior que os editais, que é feita pelo mesmo para fins de promover o acesso daqueles interessados ao ato de leilão e praça do bem. Essa arrematação far-se-á, portanto, em dia, local e horário anunciado pelo leiloeiro pelos meios mais amplos de divulgação. E os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. A adjudicação, neste caso, é o recebimento do bem em pagamento pelo débito trabalhista, e que pode ser integral quando o bem ele atinge ao valor executado ou quando chega bem próximo do mesmo, e em caso do bem ser superior ao valor do crédito do trabalhador, ele terá que pagar a diferença entre o valor determinado para o mesmo e o valor de seu crédito, valendo, neste caso, a avaliação do oficial de justiça avaliador para os fins desta adjudicação. Nos diz ainda o artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que o arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Portanto, a partir do momento em que ele foi declarado arrematante, ele tem a obrigação de trazer ao juízo o valor correspondente a 20% do valor da arrematação, como garantia do lance dado. Nos diz ainda o artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que não havendo licitante e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão ser os mesmos vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz ou presidente. Nesse sentido, vale hoje aquela regra que nós colocamos já quando analisamos os parágrafos anteriores desse artigo 888 consolidado, que o juiz nomeia atualmente, de imediato, o leiloeiro, e esse se fará responsável por toda a divulgação do leilão e os atos de arrematação no mesmo. Quando não houver licitante e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, os mesmos serão vendidos totalmente
por lei nomeado pelo juiz ou presidente, valendo aqui também a regra de que não existe mais presidente, porque com o advento da extinção da composição paritária, as antigas juntas de conciliação e julgamento foram descartadas e criadas em seu lugar as varas do trabalho sob a égide de um juiz togado único. Portanto, não há mais presidente de vara ou junta do trabalho, sendo unicamente o termo normal juiz. Nos diz ainda o artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 4º, que se o arrematante ou seu fiador não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o parágrafo 2º desse artigo, voltando à praça os bens executados. Portanto, se o arrematante ou quem tiver patrocinando não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, ou seja, a complementação do valor, os 80% restantes, perderá em benefício da execução o sinal que trata o parágrafo 2º, ou seja, aqueles 20% desse artigo, voltando à praça os bens executados. Portanto, os bens voltarão ao praceamento e o arrematante que não pagar dentro de 24 horas após a arrematação o preço, perderá em benefício da execução o sinal dado de 20% sobre o valor do bem arrematado. Nos diz o artigo 889 da Consolidação das Leis do Trabalho que os trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Esse artigo 889 nos diz que são aplicáveis aos trâmites e incidentes do processo de execução naquilo que não estiver em desacordo com o presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais, portanto, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal tem seus andamentos particulares e esses andamentos são aplicáveis aos trâmites e incidentes do processo de execução trabalhista naquilo que não se chocarem com os temas deste título. Nos diz o artigo 889-A da Consolidação das Leis do Trabalho que os recolhimentos das importâncias devidas referentes às contribuições sociais serão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil por intermédio de documento de arrecadação da Previdência Social, dando-lhe se fazendo constar o número do processo. Portanto, as contribuições sociais só poderão ser recolhidas nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil por intermédio de documento de arrecadação próprio da Previdência Social, portanto, através de guia própria da Previdência Social, onde deve constar obrigatoriamente o número do processo a que se destina. Continua a nos dizer o artigo 889-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º,
que, concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. Portanto, pode haver o parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil daqueles débitos sociais devidos pelo empregador ou por quem estiver sendo executado pelos mesmos, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. Se não houver a quitação das parcelas, a execução da contribuição social reiniciará nos mesmos moldes anteriores, descartadas, entretanto, as parcelas adimplidas. Nos diz o artigo 889-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que as varas do trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetuados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento. Esta situação aqui, após o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho, já não tem muito mais a capacitação e aplicação no cenário jusoperário brasileiro, porque todas essas documentações são parte dos processos eletrônicos, com amplo acesso da Secretaria da Receita Federal a todas as informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos e, portanto, não há mais este prazo mensal de encaminhamento à Secretaria da Receita Federal do Brasil das informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos. Nos diz o artigo 890-A. Nos diz o artigo 890 da Consolidação das Leis do Trabalho que a execução para o pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes dessa seção, sem prejuízo das demais estabelecidas nesse capítulo. Portanto, a execução para pagamento de prestações sucessivas, ou seja, aquela que é feita com pagamento de prestações mensais ou por prazo determinado e sucessiva, far-se-á com observância das normas dessa seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste capítulo. Nos diz o artigo 891 da Consolidação das Leis do Trabalho que nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Portanto, esse artigo 891 é complemento àquilo que determina o artigo 890 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, em caso de prestações sucessivas por tempo determinado, ou seja, aquelas prestações que têm um tempo determinado para serem quitadas e concluídas. Por exemplo, 30 parcelas, 15 parcelas, 10 parcelas sucessivas, a execução pelo não pagamento de uma prestação vai implicar em execução de todas as outras parcelas antecipadamente. Portanto, se deixa de pagar uma parcela, a execução será pela totalidade do valor
executado, e não só com respeito àquela parcela inadimplida. Todas serão vencidas antecipadamente e cobradas de uma vez só. Nos diz o artigo 892 da Consolidação da Lei do Trabalho, tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as parcelas devidas até a data do ingresso na execução. De maneira diferente do que nos informou o artigo 891 consolidado, o artigo 892 trata de prestações sucessivas que não têm um prazo fixado e que são determinadas por prazo indeterminado. E, nesse caso, quando as prestações sucessivas forem por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Portanto, nesse caso do 892 consolidado, não haverá o vencimento antecipado das demais, tratando-se a execução inicialmente somente das prestações devidas até a data do ingresso na execução. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 273 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.